Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um podcast. E dessa vez o podcast são com duas ex-founders. E aí, meninas? Vocês estão bem? Se apresentem aí. Bem, gratidão pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. Eu sou Adriane Insuela, eu tô aqui em São Paulo tem quase 20 anos. Eita! 20 anos já que eu tô Mas aqui. você é de onde? Eu sou de Goiânia, na verdade. Mentira, tu é goiana. Sou de Goiânia. É Goiânia que fala? Tu é Goiânia? É Goiânia, né? Goiânia. Sou Nossa, goiana. eu achei que tu era de São Comedora Paulo. de piqui, pamonha. Não, eu Tudo tenho isso. tanta gente em volta de mim que é de Goiânia e eu nunca comi esse tal de pequi. Ah, não. Então nós vamos providenciar um piqui. Por favor, Nós alguém vamos tem que Um arroz providenciar. com piqui, que é sensacional. Tem gente que é assim, eu brinco que eu falo que o piqui ou você ama ou você odeia. Mas tem que experimentar, Eu pra sou saber. super curiosa pra experimentar, mas eu já Pronto. gosto de avisar que pode ser que eu não goste. Tá tudo certo. Porque, pelo que eu já ouvi falar, é bem diferente. forte. É um sabor diferente, em 2006 eu saí de Goiânia, me formei lá e fui trabalhar no Brasil Telecom, na área de BI, na área de tecnologia. E fiquei por lá por 6 anos, né? Nesse intervalo eu me casei e o meu marido veio transferido aqui para São Paulo. E a gente ficou 1 ano longe um do outro. Ele aqui em São Paulo, eu em Brasília, e a gente só se via nos fins de semana. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta, Adri. Você trabalhou na Brasil Telecom junto com o Pablo? Não, a gente não chegou a trabalhar junto na mesma época, porque o Pablo trabalhou em Goiânia, eu já estava em Brasília. O meu marido, na verdade, trabalhou lá depois, ele veio trabalhar lá na frente depois com o Vilela. Ah, que legal. Então vocês todos se conhecem. O meu marido conheceu mais intensamente o Vilela, né? Que eles chegaram a trabalhar juntos. Mas eu não cheguei a conhecer o Pablo, nem o Vilela dessa época. E trabalhei lá por 6 anos, né? Então foi um período muito importante, assim, da minha vida, de experiência, de aprendizado, de crescimento. Legal. E aí meu marido veio transferido para cá porque eles fizeram a fusão dos provedores de internet. Meu marido trabalhava nos provedores de internet e eu na área de telefonia fixa e móvel. Sim. E aí eles fizeram a fusão dos provedores, ele veio para cá e eu fiquei em Brasília. Então a gente se via só aos fins de semana. E começou a ficar muito esquisita essa situação, né? Sim. A gente casado, eu brinco, eu falo pra ele que ele era um hóspede em casa, né? Ele vinha trazer a mala dele, preparar a mala dele no fim de semana e voltava de novo pra São Paulo. E até que eu falei, não tá legal isso, eu falei, não é desse jeito, né? Sim. E, assim, a gente casou pra estar junto. E aí eu falei, olha, a gente precisa estar junto. Sim. E aí eu falei, eu vou tomar a decisão, vou pedir minhas contas aqui, tô indo pra aí. Ele falou, não, calma, pensa direito. Eu falei, não, já pensei. Já tá tudo decidido. certo, já tá decidido, eu vou. E aí só comuniquei, né? Todo mundo já conhecia o nosso caso, porque foi um momento de unificação dos provedores, das empresas de telecom também. Muita gente também sendo transferida também. E aí o pessoal já sabia do nosso caso. Quando eu pedi, o pessoal falou, não, tá certo, Adriana, você tem que ir mesmo e vai. E aí eu vim, a gente tinha acabado de montar um apartamento lá. A gente vendeu, eu acredito muito nessas coisas, né? Aquele da providência divina. Sim. E quando as coisas têm que acontecer, o caminho se abre. Começa a fluir. Né? Começa a fluir. E aí eu vim pra cá e eu brinco, eu falo, eu não sabia onde eu ia morar, não sabia onde eu ia trabalhar, eu só sei que eu precisava estar aqui em São Paulo. E eu vim. Como é que pode, né? Parece que é muito forte. a gente sabe que tem que fazer algo. Que tem que fazer um movimento, né, Isso. Keila? Porque, e cada vez mais forte, né? Isso aconteceu lá atrás e agora no meu movimento também com o X-Branding foi isso. Né? De tomar a decisão de colocar o pé, de não conseguir enxergar muito para onde ia, mas você só sabia que você tinha que pôr o pé. E aí as coisas vão acontecendo. Vocês vão aprender hoje com duas ex-founders que têm mais resultados na X-Brand. Vocês se preparem para as histórias que vão acontecer aqui, tá? E aí eu vim e comecei, uma semana depois eu comecei a trabalhar numa das maiores empresas aí de meio de pagamento, né? Hoje é a Cielo, na época ela era a Visanet. E fiquei lá por 14 anos na Cielo. Caraca, 14 anos. 14 anos. Quer dizer, se eu somar tudo, né, da minha vida inteira de CLT, deu mais de 20 anos. Mas eu fiquei 14 anos na Cielo. E, de novo, foi uma grande escola. Eu sou muito grata àquela empresa, tudo que eu vivi ali, pelas oportunidades, pelo meu crescimento, né? Porque eu vim de novo pela área de tecnologia. Depois a gente estruturou a área de inovação lá dentro da Cielo.
E foi um momento muito rico, assim, de crescimento, né, de oportunidade, de estudar coisas novas, de experimentar coisas novas, de estar em contato com processos, com produtos, com tecnologias, com pessoas diferentes, né? Tudo é bagagem. Tudo é bagagem, tudo é bagagem. Esses dias eu e a Sibeli, a gente conversava e falava, nossa, gente, olha só as coisas que a gente está vivendo e tudo, né? E eu falo, nossa, até aqui Deus estava nos preparando. Sim. Sabe? Quando eu olho para trás, tudo que eu vivi, a Sibeli também vai falar aqui daqui a pouquinho, tudo era Deus nos preparando, sabe? Para as coisas que a gente para esse momento que a gente está vivendo agora. E esse momento a gente está sendo preparado para um outro momento lá na Exatamente. frente. E hoje, né, com a maturidade, com a experiência, com a vivência, eu consigo enxergar isso, né? Por isso que quando vem muitas dificuldades, vem muitos desafios, a gente fala, não, respira e vamos encarar. Porque a gente está sendo preparado por algo que a gente não consegue enxergar ainda, o que vai vir. Né? Mas a gente sabe que vem algo novo, daqui a pouco vem, né? E é tudo no tempo de Deus, mas a gente sabe que tudo isso é uma preparação, é resiliência, é aprendizado, é experiência, né? Então são bagagens que a gente vai acumulando. Sim. E eu depois quis estudar mais sobre o mundo de negócios, fui fazer um MBA e ali me deu um start para o mundo do marketing digital, né? Isso há 4 anos atrás. Porque ali a gente tinha uma disciplina, eu já vinha olhando isso, né? Começava ali a acompanhar você, o Júnior e o Pablo, mas ainda de forma muito sem intenção, né? Só passando, rolava ali o dedo. E é engraçado, eu brinco, eu falo, gente, que o Pablo foi um caso de que eu comecei, eu nem sei como é que eu caí para conhecer o mundo do Pablo. No funil. Eu caí no funil dele, lá no topo do funil dele, caiu em algum anúncio, eu falei, gente, eu lembro que eu cliquei, caí numa live, falava, nossa, que pessoa esquisita, olha o que essa pessoa tá falando. E aí eu olhava e falava, nossa, nada a ver. Aí saía. Aí o povo caía de novo no outro anúncio, falei, deixa eu ver. Então, e teve um período que eu acompanhei, depois eu parei de seguir, eu falei, nossa, não tem nada a ver isso que as pessoas que ele tá falando. Só que hoje eu consigo entender que eu não tinha maturidade suficiente para entender aquilo que ele colocava. Né? Que eu não estava nem preparada para aquilo. E aí depois eu passei a acompanhar, né? Mais intensamente no final de 2020. E aí, o que aconteceu? Eu terminei meu MBA, fui ali estudar a área de marketing e fiz uma migração ainda dentro da Cielo para a área de produtos e de negócios e estava vivendo um momento muito bom ali dentro da Cielo, né? Eu brinco que eu falo assim, que foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar na minha vida, porque eu já sentia meu coração ali, que o meu tempo já estava dando ali, e eu tinha tudo ali, o salário não era ruim, o time não era ruim, eu tinha os maiores projetos na mão, tinha visibilidade. Tava num time legal. Eu tava num momento muito legal, sabe? É porque a gente sempre acha que a gente tem que, né, a maioria das pessoas acha que tem que mudar quando tá tudo ruim. Sim. E às vezes você sente que precisa mudar quando tá tudo bem. Exatamente. Mas aí você não tem coragem, porque tá bem, né? Tá bem demais, tá confortável demais. E por isso que eu também, quando eu cheguei para tomar essa decisão, quem sabia na intimidade dessa decisão, eu compartilhava isso com meu marido, que eu falava, filho, eu tô sentindo, vai chegar a hora, né? E eu lembro de eu ir à missa e falar, Deus, conversa, me dá o sinal, me mostra se é isso mesmo. E eu não, porque assim, essa coisa de ter que convencer todo mundo, né, que ele é um esforço muito grande. Sim. E aí eu falava, gente, se eu comentar isso com as pessoas também, muitos vão falar, você é louca, você vai largar esse salário, tantos anos de empresa, tudo que você tem aqui dentro, o time, plano de saúde, a coisa toda. E eu falava, meu Deus do céu. E eu falava, gente, mas não é isso, né? E assim, graças a Deus eu falo, né? O meu marido é um grande apoiador desses meus movimentos, né? E aí ele falava, Dri, se você sentir que é isso, vai, nós estamos juntos, toma uma decisão, né? e vai. Tem alguém que apoia a gente, né? Faz diferença. Faz muita diferença, né? E aí eu falava, Feira, acho que é, né? E aí eu conversei, pus meu cargo à disposição. E aí o pessoal falou, não, imagina, a gente não pode te desligar, a gente precisa de você. A gente estava com projetos muito novos, assim, de inovação, colocando aceitação de pagamento nos ônibus em São Paulo, colocando aceitação de pagamento no metrô no Rio. Então tinha muito desafio, né? E tinha o time e tudo. E eu falava, não, gente, tá aqui, eu sinto que é o momento que eu preciso ir. E juntou, né, que com essa questão toda da pandemia, então virou um movimento lá em casa muito doido, porque os meus meninos em casa estudando, meu marido trabalhando em casa, eu trabalhando em casa, virou uma loucura aquela casa, né? E eu falava, meu Deus, eu preciso dar mais um tempo também para os meus filhos, eu preciso estar mais perto deles também,
né? O Rafa tem 8, o João Pedro tem 12, e eu falava 2 idades tão assim que requer tanta atenção, quase um adolescente, o outro uma criança. Sim. E eu falava, eu preciso acompanhar, preciso ajudar e tudo, e eu naquela loucura, porque eu sentava pra trabalhar às 8 e saía 8 horas da noite. E é uma delícia, viu? Parece um co-work a casa dela. Sério? Tem um lá em cima estudando, outro aqui na mesa embaixo, outro trabalhando, Uma a gente lá de fora. Eu vi que eu falei que parece um coworking, porque é bem isso. Fora que é assim, né? Só que a acústica é péssima, né? Aí meu marido fala, baixo, por favor. E aí, Keila, eu falei, gente, e aí fui. Eu falei, Deus, me mostra se é o caminho, se é isso mesmo e tudo, né? E Deus só falava pra mim, foca no que é importante, foca no que é importante. O importante pra mim era isso, era eu naquele momento, eram os meus filhos, sabe? Era eu dar um tempo naquele momento ali profissional. Só que é muito engraçado, né, Keila? Porque de novo, assim, a gente põe o pé e as coisas vão acontecendo. Sim, né? faz toda a diferença. Toda a diferença. Se jogar, sabe? É um se jogar, né, Keila? Não é pra ser um se jogar... Fazer loucura. Fazer irresponsável, loucura, né? Irresponsável, entendeu? Então, tudo estava preparado, né? Então, claro, assim, né, tem as contas de casa, você precisa, né, pensar em tudo isso. E a gente foi pensando, foi planejando, foi organizando tudo isso, porque também não dava pra ser a louca e falar, não, agora eu vou jogar tudo pro alto e vou embora, né? Então, e assim, e as coisas vão acontecendo. E aí, nesse intervalo, eu me lembro que um pouquinho antes de setembro começou o movimento do 12K. Sim. Né? Então, eu entrei pro 12K e comecei a fazer ali as suas aulas, as aulas do Júnior, dos outros mentores ali. E cada vez mais encantado por esse mundo, acompanhando o Pablo, porque ele falava de muita coisa que fazia muito sentido ali para aquele momento. Naquele momento já estava fazendo sentido. Naquele momento já estava fazendo muito sentido, né? Eu brinco, né? Ontem eu estava mostrando para a Cibele, assim, lá no escritório tem uma parede branca cheia de post-its. Eu falo, esses aqui são os post-its que fizeram parte do meu momento de transição, sabe? Que eram sempre palavras de afirmação, sempre palavras que faziam muito sentido para mim naquele momento, né? Tem um post-it lá que tá até escrito assim, não olhe para trás, é para frente, sabe? Então, e outras coisas que doido isso, hein? Muito doido. E tá tudo pregado lá. Eu falei, isso aqui ainda vai ficar isso aqui um são tempo. drives que a gente coloca na nossa mente pra guardar a nossa mente. Exatamente. Porque vão vir muitas situações difíceis, vão vir vontade de desistir, mas se você tem esses drives já na sua mente, não vou olhar pra trás. Isso. Uma forma de blindar, né? É uma forma de blindar, É isso uma mesmo. forma de blindar. E aí, aí eu tomei a decisão, pedi as contas e entrei no 12K, né? Já vinha fazendo o 12K antes de tomar a decisão de saída. E aí veio o movimento da X-Branding, né? E Sim, aí, mas daí o movimento da X-Branding a gente vai a gente segurar um pouquinho. A gente segura o movimento da X-Branding. Vai lá. Porque é muito importante que vocês falam juntas. Porque, Legal. gente, como elas se encontraram foi a coisa mais doida. Foi, verdade. E aí, você, dona Cibele? Bom, eu sou a Cibele Ávila. Eu sou do Paraná, mas eu tô acampada em Alphaville. Na casa da... Na casa da Adriane. Já vim aí pra ficar um bom tempo. Eu quero saber quando que você vai vir morar pra cá. É breve. Logo a gente tá Esse fazendo breve esse movimento. Já tá alguns meses, mas agora a gente já veio pra ficar 30 dias, depois ficar 60 dias e assim vai, né? Estamos aqui um ano. Aí passou um ano, é verdade. Então, eu venho do mundo do empreendedorismo. Assim, até estava tentando trazer na minha memória, né, de quando eu comecei tudo isso. E aí eu comecei a pensar quando meu pai começou a empreender com uma indústria de alimentos congelados. E eu tinha 9 anos. Então, assim, eu ajudava em tudo que você imaginar. Carregar caixa, levar para entregar para cliente, ajudar a fazer pastel, ele faz até hoje, né? Então, eu ajudava ele a fazer, ajudava ele a receber. Eu estava até pensando ontem à noite, até clientes que não pagavam, eu ficava na porta do cliente, depois meu pai ia me buscar, que não era assim que recebia. Ia lá cobrar o cliente. Ia lá cobrava até na porta. Porque eu falava, meu Deus, a gente trabalhou tanto, 10 anos, 11 anos. E a pessoa não vai pagar? Aí eu sumia, ia pra porta do cliente, e meu pai começava a me procurar, tava na porta do cliente pra receber. Mas assim, foi muito gostoso, assim, toda a trajetória. Então, e aí fui crescendo nesse mundo de empreender. Então, aí eu fiz algumas faculdades, tentei me achar em alguns negócios, aí comecei com turismo e hotelaria, depois fiz mestrado em gestão estratégica, planejamento urbano. Tudo e aí assim, foi, exatamente. E assim foi. Então, fez uma gororoba na mente. Exatamente, tentando se achar, né? Mas era Deus preparando. Exatamente. Então, aí, depois de todo esse processo, eu comecei com o Sebrae. Trabalhei em 14 municípios, prefeituras. Sim. Então, trabalhava com planejamento estratégico e aí eu conheci o Sebrae. E aí, comecei a administração e fui junto com o Sebrae construindo aí uma história de
empreendedorismo mesmo, né? Buscar entender todo o negócio, todas as etapas, como que tudo funciona. E aí se passaram mais de 15 anos. Sim. E aí eu me identifiquei muito, porque eu vejo que no empreendedorismo tem vários vieses, assim, né? Sim. E o de ajudar as pessoas me movia muito. Então, quando a gente agendava uma consultoria e eu ia para prestar aquela consultoria para a empresa, eu acabava prestando consultoria além do que estava combinado, porque eu não conseguia ver aquilo que estava acontecendo e não falar nada, entende? Sim. Ir lá só para fazer um serviço específico. E assim foi. Então, eu atendi... Nossa! Então, assim, vocês nunca nem foram funcionária na mente de vocês. Nunca. Essa é a doideira, né, gente? Eu acho que tem muito a ver com excelência. Tem muito a ver com excelência, de você não entregar só aquilo que um patrão ou que um chefe pedir pra você entregar. Exatamente. Mas você sabe que você precisa, que é de você isso. Eu até arrepio. E é tão louco isso, Keila, sabe? Porque uma época eu trabalhei na Federação das Indústrias do Paraná, eu era responsável por 2 unidades de educação. E eu tinha um orçamento de milhões, assim, para cuidar e fazer com que o negócio desse certo e multiplicasse, né, aquele faturamento. E eu arrumei muita confusão naquela época. Por quê? No sentido de que na minha cabeça não entrava que a pessoa, a gente tinha uma coisa para fazer, algo para conquistar juntos, e que as pessoas, às 6 horas da tarde, pegavam o cartão, batiam e ia embora. Isso é uma coisa. Aquilo ficava assim dentro de mim, mas, meu Deus, a gente tem isso para construir. Não, a gente podia estar todo mundo junto, a gente poderia estar fazendo isso aqui, a gente poderia chegar lá e construir isso juntos. E aí eu saía meia-noite, saía 11 horas. E assim, primeiro, a minha família não entendia. Mas por que você tá fazendo isso? Seu horário não é até às 4, até às 6? Que doideira. E aí a galera também. E aí o pessoal acabava ficando bravo comigo, porque eu acabava cobrando. Falei, gente, mas olha a doideira, né? A cabeça de realmente empreender, não de CLT, né? A pessoa tinha um horário, ela tava certa na razão dela, né? De sair o horário que era o horário dela. Eu ia lá e falava, gente, mas você tá indo embora? Como assim? A gente tem tudo isso aqui pra fazer. Entende? Então, assim, eu já estive CLT, certo, mas... tu era a funcionária chata, né? Tipo, não gosto dela. Mas porque eu estava CLT, mas eu nunca tive a cabeça de CLT. Mas Sabe também foram 5 anos. Uma coisa que eu pensava quando eu trabalhava, eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei por 1 ano sem bater cartão. Porque a empresa estava começando, era uma empresa da holding, estava começando agora. E aí, eu entrei pra fazer o negócio acontecer junto com os donos. Tinha 5 pessoas dentro da empresa, eu era uma das 5. E então eu fiquei 1 ano sem bater cartão. Então, eu chegava às 7 da manhã, saía 8, 9, 10, 11 horas da noite. Sim. E eu tinha a mentalidade que era a seguinte, um dia eu vou empreender, um dia eu vou ter a minha empresa. Vai ser de comércio exterior, vai ser de alguma coisa. E eu quero pessoas tão comprometidas como eu sou. Eu não vou largar de qualquer jeito aqui, porque eu não quero que faça isso comigo, sabe? E não é uma delícia esse gás de se desafiar, de conquistar, de Parece fazer as coisas darem certo. Sua. Exatamente. Eu tinha essa sensação. E aí cresce todo mundo junto, né? E o legal disso tudo é você ter ali o prazer de ver aquilo que você sonhou ali alcançado, se realizando, né? exatamente. Muito bom. Eu lembro muito dos projetos ali também que chegava pra gente poder realizar, que eram aqueles desafios enormes, assim. E aí você ia com o time, engajava, não sei o quê, todo mundo na dificuldade, virava madrugada. Quando você via o negócio estava no ar, você falava, nossa, delícia. Isso não tinha prazer. Não tinha prazer maior do que isso. Uma vez teve um projeto que era pra gente desvendar uma rota inteira lá da minha região pelo Sebrae, na parte de turismo, né? Que era tinha 16 áreas dentro do Sebrae e uma delas era turismo. E aí a galera falou, você vai ter que fazer uma viagem para testar a rota, fazer um piloto e trazer pra gente, só que são 2.800 quilômetros. Daí eles ficaram, acho que eles já tinham testado algumas pessoas que não toparam, né? Aí falaram, vamos pra Sibeli que ela topa. Ela vai resolver isso. Exatamente. Aí chegou, falei, tá bom, quando a gente começa? Aí eles ficaram 2 assim olhando e falaram, mas peraí, quando começa? Tipo, mas não era isso que vocês estavam esperando, né? Quando a gente vai começar? Eles estavam esperando que eu falasse não, entendeu? Não, é loucura, é 2.800 quilômetros, é muito desafio. Que não foge da guerra, né? Exatamente. Então, tudo, como a Adri comentou, e a gente se identificou muito, né? A gente já vai falar como a gente se conheceu, mas a gente se identificou muito por conta disso, né? Porque quando a gente compra uma causa, realmente a gente vai e faz acontecer. Sim. Entendeu? Muito executoras. Então, isso para nós, a nossa empresa, a gente comprou a causa da nossa empresa, né? E aí, assim como a Adriane também, né? Eu resolvi deixar as minhas atividades, que aí entrou a pandemia que de verdade me ajudou muito, assim. Sim. Né? Não vamos entrar no mérito do que é a pandemia, mas
a pandemia, quando começou em janeiro, e aí as consultorias cessaram, as atividades cessaram, ficou tudo remoto, eu falei, nossa, tem muito mais tempo agora. Sim. Porque eu pegava muita estrada, eu rodava 5.000 quilômetros por mês, assim, brincando. Caraca. E aí eu falei, bom, agora tem muito mais tempo, e aí eu tenho que ocupar esse tempo, que eu não consigo ficar ociosa, né? E aí eu dava as consultorias, fazia o que tinha que ser feito e procurava outras coisas na internet. E eu tenho também formação em marketing, já me despertei um pouquinho lá atrás com marketing, mas não era aquele marketing que eu me identificava. E aí eu comecei também a cair no funil do Pablo, não sei como. E aí eu comecei, como eu gosto muito do método de modelar negócios, né? Então, modelar para mim é muito forte. Aí eu falei, nossa, o que ele tá fazendo que tá dando certo? O que é essa mensagem que ele tá trazendo que tá tocando tanto em mim, assim? E aí eu entrei pro F10K, e aí eu comecei a entender um pouquinho mais sobre tudo que ele trazia, né? Que a meta, assim, sei lá, o ideal era atingir o primeiro milhão. Eu falei, eu quero bater esse negócio aí. E aí eu comecei a entender quem tava no entorno dele, aí eu encontrei você e o Júnior. Sim. E aí eu comecei a modelar, entender um pouco mais o que vocês faziam, até que eu entrei pro 3Ls. Sim. Né? Acho que sou da primeira turma. Sério? É. De abril do ano passado? Isso. E aí até eu achei incrível que vocês terminaram a live e vocês foram comer pizza. Conversando Sim, assim com a galera. Não, mas foi muito legal. Sabe por quê? A gente vem desse mundo corporativo, onde é aquela história assim, tá gravando? Peraí, deixa eu arrumar. Peraí, tá torto aqui, meu cabelo tá tudo certo. Isso é o mundo corporativo que eu venho. E aí, quando vocês falam de uma coisa tão importante, que era um método que você estava trazendo, com aquela simplicidade, aquela proximidade com a gente, falei, eu quero estar no meio desse povo aí. Entendeu? Eu falei, nossa, gostei disso, né? E aí, até eu lembro que na época, acho que já falei isso outra vez, na época meu cartão não passava e eu queria participar, eu queria estar ali junto. E aí eu recebi uma ligação do seu time, meia-noite. A gente viu aqui que você tentou entrar pro time, pra comunidade, o que a gente consegue fazer pra te ajudar? Eu falei, que gente receptiva, né? Então, assim, era muito diferente do que eu vivia, sabe? Daquele mundo bem, assim... Tudo muito certinho, muito certinho, processo, exatamente. Né? E, assim, muito... não sei como dizer, assim, que as coisas acabam sendo muito rigorosas, entre aspas, assim, né? Na forma de... na lida com as pessoas mesmo, no trato, né? E aí eu me identifiquei e aí ali eu fiquei. Então, aí eu entrei para a mentoria do Júnior também, né? Aí eu fui entendendo um pouco mais tudo que vocês traziam. E aí, em setembro do ano passado, eu até acompanhei ali o lançamento, né, da X-Branding. E eu estava na mentoria com o Júnior, só que eu estava muito focada em lançamento. Sim. E aí até... Falei, Júnior... Eu acho que essa mentoria do Júnior foi uma das primeiras que ele fez. Foi a primeira. Você fez a primeira. Entrei ele na ama primeira. essa turma. Você fez a primeira, eu fiz a segunda. Você fez a segunda? Eu fiz. Qual que era a segunda? A segunda tava... Você diz da turma? Que É aquela que teve a mentoria aqui em casa? É a minha, foi a primeira. Essa foi Essa foi a primeira. A minha não teve. A gente foi se encontrar lá na plataforma, no evento dele, do New Branding. Entendi. Nossa, foi uma delícia aquele evento. Foi. Que legal. Eu fui da segunda turma. E até então a gente não se conhecia. Não se conhecia. Vocês duas. Nós duas. E aí, como é que foi essa conexão? Então, aí eu até tive aqui num podcast passado, e aí depois do podcast, aí até o Júnior conversou muito sobre a franquia, eu tava bastante interessada. Ele falou, amanhã de manhã a gente vai ter uma reunião dos ex-founders e vão participar com a gente, para você entender um pouquinho mais, né, e entender o processo. E aí eu até tava aqui em São Paulo, que eu vim gravar aqui, eu peguei o carro de madrugada, 3 horas da manhã, porque era 10 horas da manhã a reunião, eu falei, não, 10 horas eu tenho que estar online. E aí eu peguei o carro, fui pro Paraná, aí 10 horas eu entrei online, e aí a Adri tava lá, né, na porque reunião. Era reunião de conselheiros. Da X-Brand. Lá atrás, quando começou... Bem no início. Bem no início, porque tinha a estrutura, né, dos conselheiros. Sim. E aí, o que aconteceu? Aí eu entrei, abri as vendas da franquia, e aí eu de lá em casa, né, falando com meu marido, Fer, eu acho que é oportunidade, né, da gente ir, da gente começar e tudo, eu dar, né, esse novo passo na minha vida. Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, acho que é, não tenho certeza, né? Tem que arriscar. Ele falou, então vai. E aí... Enfim, aí comprei tudo. E aí eu fazia mentoria com o Júnior, da segunda turma dele, e a gente se conectou muito, e ele falou, Dri, a gente vai abrir a turma de conselheiros, eu queria muito que você fizesse parte e tudo mais. E eu falei, não, eu vou, vai ser um prazer poder compartilhar e aprender e ajudar nisso tudo. E aí fui para a primeira reunião de conselheiros. Quando a gente abriu a reunião, estava todo mundo online, e eu de cá, todo mundo se apresentou, eu apresentei, a Cibele apresentou. Quando ela falou, eu falei, nossa... Que pessoa interessante. Pensei.
né? E senti uma vibração muito, muito bacana, assim. Aí terminou a reunião, eu mandei uma mensagem pra ela, porque todo mundo já tinha entrado no grupo do WhatsApp. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, oi, Sibeli, aqui é a Adriane, não sei o que, também, do grupo de conselheiros da X-Brand, seja bem-vindo, não sei o que. Falei, nossa, gostei muito de te conhecer. Falei, vamos conversar depois? Vamos? Isso acho que era tipo uma quinta-feira, né? Falei, então vamos conversar no sábado de manhã? Vamos, a gente marcou um horário. Aí no sábado de manhã foi muito engraçado como que começou assim. Eu abri a sala, né? E aí a gente abriu a câmera. E eu tava, e naquele dia, eu ia ter um encontro de casais da igreja. E eu tava estudando ali o que a gente ia conversar e tudo. Eu tava ali com a Bíblia aberta, lendo e tudo. E a hora que eu abri a câmera, eu fechei a Bíblia. Aí ela falou, nossa, você tem essa Bíblia? A gente nem se cumprimentou direito. Ela falou, você tem essa Bíblia? Eu falei, tem essa Bíblia. Ela falou, nossa, eu tenho uma Bíblia igual. Aí eu falei, eu tenho essa, tem as outras. Aí eu fui mostrando, porque aí eu tava assim na a gente foi pegando as Bíblias. E a gente foi pegando as Bíblias. Falei, olha, essa aqui foi minha mãe que me deu, essa aqui eu ganhei na minha formatura. Ai, que legal. Essa aqui foi quando eu fui catequista. Aprendam networking, como fazer. Então, exatamente. A nossa conversa começou por causa de Bíblia. E ela falou, porque eu sou catequista, não sei o quê. Eu falei, eu também. Eu participo do encontro de casais, eu faço parte do grupo de leitores. Ela falou, eu também sou catequista, não sei o quê. E aí a nossa conversa ali não foi nada de negócio. Não falamos nada da X-Brand. Nada da X-Brand, nada. A gente foi falar da vida. Só bater papo. Só batendo papo e falando assim, nossa, gente. Gente, que coisa aleatória isso. Total. Não, parecia que se conhecia há 50 anos, né? Parecia que se conhecia há 50 anos e que a conexão surgiu ali, sabe? Caraca, a sensação que eu isso é tenho forte, é que gente. Deus chegou e falou assim, pronto. Agora eu peguei uma, peguei a É. outra, coloquei no mesmo caminho. Agora vai. E tu não sabia por que tinha que falar com ela? Nada, porque eu só senti. E eu sou muito assim, sabe? Que ele é de olhar para as pessoas e sentir, de sentir uma energia boa, de sentir uma energia forte, de sentir que tem uma coisa boa ali. Sim. E também o contrário, né? Às vezes a gente se aproxima de certos lugares, de certas pessoas, e eu sinto essa coisa. Eu falo, nossa, gente, que energia pesada, que energia Isso, estranha. Adi, é muito de maturidade. De maturidade. Porque eu não era assim. É verdade. Eu também não tinha era vários momentos da vida que, cara, eu achava que todo mundo era de boa. Eu ia. Depois que a pessoa dava o golpe, eu falava, caraca, como assim? Não acredita, né? Que é isso? Essa pessoa aqui é minha amiga, ou sei lá, muito próximo, ou. Eu não sentia. Isso foi a partir da maturidade. Tu começa a perceber o olhar, você começa a perceber as intenções das pessoas. Tudo é energia. Mas você começa a ser sensível. Ser sensível. E isso não se aprende, se vive. Se vive. Tem que viver. Exatamente. Né? Não Não adianta tem um falar, roteiro, não é exatamente. assim, ó, A, B, C, pega isso, faz não isso, é. é assim, não. Você vai, leva um tombo, leva outro tombo, leva outro tombo. E foi até uma das conversas que a gente teve também, quando a gente conectou, né? Porque eu falei, aí depois que eu vim pra cá, né, pro evento do Júnior. Foi do evento do Júnior? Não, foi pro reality. Ah, não, pro reality, é verdade. Sim. E aí a gente convidou. se encontrou e a gente conversando e a gente não tinha falado nada ainda de parceria. Nada. Tava eu entrando pra X-Brand, ela já tava na X-Brand e tava assim. E a gente foi estreitando a amizade. E aí a gente conversando, eu falei, nossa, sabe uma coisa que eu tô cansada? É de levar tomba, assim, das pessoas, sabe? Aí, de certo, Deus pensa assim, a minha filha, então começa a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Porque eu também queria que você não levasse tombo. Mas, Keila, é tão engraçado isso, porque igual você falou, por mais que você tá preparada... não tem como, entendeu? Mas aí a gente tava comentando. E aí a Adri também falou a mesma coisa. Nossa, eu também tô cansada. Eu também tô cansada também. Eu vejo tanta coisa acontecer dentro, né, das empresas. Aquela coisa que você vai, prepara, é o outro que leva o material, não reconhece o seu trabalho, sabe? E que te dá aquela paulada por detrás, se faz de amigo e na hora H tá, sabe, só preparando sua cama, assim. E eu falei, eu tô cansada disso já e tudo. Aí a gente falou, nossa, acho que a gente viveu algumas coisas parecidas, isso, né? Isso é muito normal no meio corporativo. Muito. É muito normal. Só que assim, a gente começa a aprender a gostar de confronto. Sim. Isso. Porque a gente fica, por exemplo, várias vezes aconteceu isso comigo também, e ainda assim, como líder do meu próprio negócio, ainda assim acontecem situações. Só que, cara, tem que ir pro confronto. Tem que chamar a pessoa e tem que falar, olha, eu vi isso. Será que eu tô vendo errado? Consegue me explicar o que eu vi? Mas, ó, quando você fala isso, até a gente brincou, a gente tava cansada de viver isso, mas a gente sempre...
arrumou confusão, entende? Então, assim, chega uma hora a gente tava já desgastada, né? A gente falou, nossa, mas a gente só arrumou confusão. Até minha mãe brinca comigo. A mãe fala assim, nossa, parece que tá escrito encrenca na sua testa, né? Minha mãe brinca. Mas não é, porque o meu perfil é muito de justiça, entende? Então, tipo, eu não consigo ver uma coisa acontecendo e eu não falar, sabe? Aquilo fica me comendo por dentro, assim. Sim. E nos negócios, imagina, infelizmente... Toda hora, né? É um querendo passar a perna no outro. Infelizmente. E aí, quando a gente se encontrou, a gente criou essa unidade, entende? Então, assim, a gente conseguiu se entregar, assim, eu sinto isso. A gente conseguiu se entregar nessa amizade, nessa parceria, onde eu confio 100%, né? E eu acredito que a Adri também confia 100%. E a gente tá juntas. Então, por mais que nós não estejamos juntas fisicamente, Sim. nos negócios, na vida, a gente tá junto, entendeu? Cara, esse negócio de unidade é muito doido. Porque se você, se você encontrou uma pessoa, tanto isso é na vida, assim, casamento, amizade, relacionamento, trabalho, a gente tem algumas pessoas na empresa que eu tenho 100% de confiança. 100%. Isso é muito legal. O fato de ter pessoas que já passaram e que quebraram a nossa confiança não tira o mérito de quem tem confiança e de quem merece confiança. Isso é maturidade. Porque o que acontece? As pessoas, elas levam tanto golpe, tombo, pronto, não confio mais em ninguém. Confio mais Como ninguém. assim, Exatamente. gente? Exatamente. Tudo isso é pra você aprender a fazer o negócio certo. Isso. E vai ter pessoas que vão te dar um tombo, que vão te dar uma rasteira. É só você começar a pisar firme. Exato. Exato. Na Pra hora ficar que vier, preparado. enfrentar de frente. Exatamente. Isso aí. Eu queria só voltar no ponto que você falou do confronto, porque eu acho que tem um confronto com o exterior, mas tem um confronto também com o interior. Muito. Né? E assim... E esse é pesado. E esse é pesado. E assim, eu me deparo com ele todos os dias, Keila. Porque assim, quando eu vejo assim, algumas pessoas me perguntam, nossa, Adri, o que você faz? O que você... Né, onde você tá hoje e tudo, eu falo, gente, é uma batalha comigo o dia inteiro, o tempo todo. Porque quando eu percebo, e aí de novo vem uma questão de maturidade, quando eu percebo, nossa, eu tô fraquejando, nossa, eu tô fugindo daquele confronto. E às vezes eu confronto comigo mesmo, não, eu tô com preguiça, não, deixa isso pra depois. Não, não é pra depois, é agora. Vamos conversar e vamos resolver. Não, Adriane, você não quer atender aquela pessoa? Não, você vai lá agora atender, porque alguma coisa você tem ali pra aprender. Sim. Encara e vai. Não, deixa isso pra depois. Não, é agora que eu vou resolver. Então, e eu vi isso acontecendo em outros aspectos da minha vida, sabe? Assim, na minha relação. Dentro de casa com meu marido, com os meus filhos, com as minhas irmãs, com o meu pai, com os amigos. E aí, é uma batalha o tempo todo, né, Keila? Assim, esse confronto o tempo todo da gente falar, não, eu tenho que me desafiar, eu tenho que... E quando eu sentir que é alguma coisa que tá querendo me parar, falar, não vai, deixa isso pra depois, né? O meu cérebro querendo me deixar na zona de conforto, eu tenho que vir o outro lado e falar, não, vai porque você precisa ir, você precisa avançar. E aí quando você consegue fazer aquilo, você fala, nossa, que bom que eu consegui fazer isso. Que bom que eu não deixei pra trás. Que bom que eu não deixei Tem pra várias trás. coisas que eu falo, meu Deus, se eu não tivesse feito, teria dado ruim. Eu devia ter feito, ainda bem que eu fiz alguma coisa. E aí, como que conectou, que virou X-Brand? A Adri comentou, falou assim, mas tá aí com a sua franquia, eu tô aqui com a minha, vamos se unir, vamos unir forças, né? E aí eu falei, total, tamo junto. Aí eu levei o assunto pro meu esposo, ela levou pro esposo dela, todo mundo topou, falou, então vamos junto. Simples. Simples assim. Ela voltou, falou, vamos embora. A gente falou, beleza, então vamos embora. Conectou. E aí as coisas começaram a acontecer. Quais foram os maiores desafios, X-Brand, pra vocês? Keila, eu acho que no começo, como tudo que é novo, né, é algo que tá nascendo. E ao nascer, você não tem uma fórmula pronta, você não tem aquilo pronto, né? Então, eu tinha muita consciência disso, né? Meu marido falava, Adri, você tem certeza? Porque isso não tá pronto, vai começar. Eu falei, não, eu sei, eu vou participar da construção disso, né? Então isso pra mim era claro. Mas, ao mesmo tempo, tinham várias outras pessoas ao redor, né? Outros franqueados ali. E eu entendo e respeito o que eles conseguem enxergar. Eles falavam, não, porque não está pronta e tudo mais, né? Muita gente abriu mão disso e eu falava, não, gente, eu vou porque eu acredito, porque vai valer a pena, porque está valendo a pena. Então, acho que esse primeiro momento de perceber que não estava pronto,
né? E te ter toda essa ambiência, essa influência, foi um momento muito difícil também ali. Foi. Né? Mas aí a hora que a gente olha pra dentro, e eu falava muito com a Sibeli, não, a gente vai, a gente vai. Mas é engraçado que a gente sentava, sabe como a gente trabalha? Tipo, agora que eu tô aqui em Alphaville, né? Mas eu tô lá no Paraná, ela aqui, a gente abre o Zoom 7 horas da manhã, a gente fecha o Zoom 11 horas da noite, meia-noite. A gente trabalha juntas, conectadas. Eu lá no Paraná, ela aqui. Então é como se a gente estivesse na mesma sala, só que por videoconferência. Nossa, coisa boa isso. Isso, nossa, foi muito legal esse processo que a gente construiu, né? Foi. Então a gente tá ali junto. Lá no comecinho a gente só fazia reunião pontual, né? Assim, tipo, então tal reunião a gente entra. Aí sumia, ela ia fazer... E tava faltando... Faltava estar junto. Olha, uma dica aí pra vocês que trabalham. Então a gente abria, a gente falou, então vamos fazer diferente? A sala tá aí, o Zoom tá aí aberto o tempo todo. Vamos abrir? Vamos. Então a gente sentava 7. E aí, por exemplo, quando é reunião com o cliente, a gente manda o link pro cliente, ele entra, terminou a reunião, o cliente sai e a gente continua. A reunião com o time entra, a gente faz a reunião, o time sai e a gente continua. Então é como se a gente estivesse realmente juntas, assim. Então o Zoom fica aberto o dia inteiro, fecha só no finalzinho lá do dia. Então isso foi uma forma que a gente encontrou de, apesar de estar em cidades diferentes, a gente tá juntas. Mesmo porque vocês também precisavam se conhecer, né? Saber o que uma não gosta, o que gosta. Né? Nós estamos conhecendo o processo, né? E esse conhecimento vai vindo do processo, né? Assim, hoje eu não conheço tudo da Sibeli, nem ela tudo de mim, mas eu já conheço, já sei olhar pra ela e falar, ela tá puta da vida. Aquela palavra. Nossa, eu não consigo ver a Sibeli brava. Nossa, ela tá puta da vida. Quando eu brinco com ela que ela tá com a perna assim, já eu falo, gente, vai já decolar tá o foguete. O foguete vai decolar, gente. É a ideia que já tá assim, a ideia dela já tá assim já. Eu falo, gente, deixa a Sibeli decolar, gente. E é tão louco isso, né? Porque a minha cabeça, ela assim, eu consigo olhar um ambiente ou um negócio e aquilo já constrói inteiro na minha cabeça. Sim. É só eu passar pro papel, sabe? Sim. E aí, sempre quando eu pego estrada, eu adoro pegar estrada. Adoro, né? E aí eu tô na estrada, eu coloco lá o WhatsApp gravando e vou soltando ali, né? Aí na hora que chega aqui, a gente só pega o papel e desenha. Que legal. Isso é muito doido, né? O processo de criação. De ser livre, sabe? Livre, de exatamente, deixar as coisas exatamente. fluírem. E de buscar inspiração. Não é em todo outras mundo coisas, que vive né? isso, sabia? Isso me deixa muito triste. Não é todo mundo que fala, cara, vou tomar um banho agora, vou ficar ali, tipo, de boa, pensando em ideias pros meus projetos. Mas às vezes as pessoas não se conhecem o suficiente, né? Na maioria das vezes, as pessoas não se conhecem. E aí elas ficam toda hora correndo atrás do próprio rabo. Toda hora. Fazendo a mesma coisa, andando em círculo. E dentro de um mesmo modelo mental, né, Keila? Toda assim, vida aí é isso. Aí dentro do mesmo modelo mental e não experimenta o diferente, não experimenta o novo. É até engraçado aqui, ela falar, não consegue me ver brava, né? Mas essa aqui que é apazigua. Algumas negociações. Às vezes ela a gente entra numas negociações, nos embates, assim, e aí ela fica aqui no WhatsApp. Calma. Segura o coração. O Júnior também faz isso, ele dá uma apertadinha assim em mim. Eu falo, segura. Segura o Às coração. vezes a gente abre assim, e aí tá com o WhatsApp aberto, né? A gente entra pra fazer reunião e tá com o WhatsApp aberto, e ela começa a se exaltar, e eu fico, calma. Só cuidem pro Zoom não tá aparecendo o WhatsApp de vocês, tá? Não compartilhar a tela, acho que aconteceu isso uma vez, né? Mentira! E tava escrito calma? Não, compartilhou. E aí, na hora que eu vi que compartilhou o WhatsApp dela, eu ainda, na hora do desespero, né, escrevi, Dri, seu WhatsApp tá compartilhado. Aí apareceu na tela. Sério? Aí eu falei, gente, desculpa. Aí eu tirei o compartilhamento da tela. Meu Deus. Tá, pelo menos não tava xingando o cliente. Não, e também não entendam errado, né? Assim, essas exaltações, assim, é mais na hora de embate de negociação. Porque tem gente que é folgado, que não vou falar bem a verdade, né? Tem gente que vai testando o ambiente, vai testando acha que a gente vai trabalhar de graça, acha que o nosso serviço... Nossa, acontece isso com vocês pois também. Achei que era só com o pessoal de casa, porque tem gente que acha que só com ele acontece isso. Exatamente. Aquele assim, só pra você fazer uma arte aqui pra mim? Nossa, só uma arte, tudo isso, só uma arte, gente. É só uma arte. Aí vamos testar, vamos, né, arruma tudo pra mim aqui, aí depois no final do mês a gente vê, né, se dá certo pra mim. Assim, que pode ser as oportunidades de negócio que você tá enxergando? O que você enxerga? Eu falo, meu querida, isso faz parte do Vamos assinar trabalho. o contrato A gente vai e a gente conversa. lá. Isso é depois. Né? Exatamente. Ô, gente, qual que é o segredo da gestão?
Segredo da gestão, Keila, eu acho que é ter um time. Você perguntou das dificuldades, né? A outra dificuldade, antes de responder essa questão da gestão, eu acho que são as pessoas, né? Para mim, a questão de estar com pessoas, né? Eu gosto muito. A gente não tem muita opção, a gente tem que gostar de trabalhar tem que gostar. Exatamente, tem que gostar. E tem que estar aberto para aprender, né, Keila? Eu brinco muito, assim, aprendizado. eu vivi vários chefes, e agora, né, com os clientes, com o time também, eu acho que você tem a oportunidade de aprender o que fazer e o que não fazer. Muito. Né? Então, a gente erra muito. A gente erra muito, né? E assim, as pessoas sempre, quando, às vezes, no mundo corporativo, né, tinha muita mudança, né, de gestor, de líder, e o pessoal fala, nossa, tá vendo, fulano foi embora, não sei o quê, que pena, não sei o quê. E aí o pessoal fala, não, mas e aí, o que você aprendeu? Eu falei, gente, aprende o que fazer e aprende o que não fazer. Exatamente. Entendeu? Então, é isso. E aí, essa questão da gestão é uma Quantas questão... pessoas vocês lideram hoje na X-Brand? Hoje tem 14 pessoas. 14 pessoas. É que a gente tá trazendo uma ontem, né? Ontem vai ser 15, mas por enquanto são 14 pessoas. Tem 14 pessoas. Quantos clientes vocês estão atendendo? Hoje a gente tá fechando 9, o nono cliente. Nós batemos a nossa meta. Caraca. A gente tinha traçado uma meta de 50k de faturamento. Caraca. E a gente bateu e até dezembro a gente tem a meta de dobrar isso. Nossa, que doideira. Vocês vão dobrar assim? 6 dígitos. 6 dígitos. Não, vai ser sim. Gente, depois que bate 6 dígitos, não tem segredo. E é isso que é só colocar mais pressão. É só pôr mais pressão. E a gente começa a perceber que e isso, voltando no ponto da gestão, porque assim, que a gente sempre, como a Cibele veio do mundo de empreender e eu do mundo corporativo, essa coisa da empresa e de ter uma estrutura na cabeça sempre fez muito parte da gente. Então, quando a gente se juntou, a gente tinha muito claro que a gente ia ter um negócio, que a gente ia ter uma empresa, que a gente ia ter uma estrutura. Sim. Então, a gente olha e fala, não, então, dentro da nossa estrutura tem venda, alguns papéis a gente ainda executa hoje, né? Mas a gente tem muito claro assim, quais são as áreas da empresa. A gente tem uma área de operação, a gente tem a área do marketing, a área de vendas, a área de produto, a área... Então, assim, pra gente, esse desenho satisfação do cliente. De satisfação do cliente, a gente sempre teve muito claro. E a gente falava, nós vamos construir essa empresa. Sim. Então, algumas coisas na largada, a gente falou, não, a gente não vai fazer a operação, por isso que a gente veio trazendo as pessoas. A gente conhece do processo, do que é o processo, do objeto. Gente, um segredo de negócio. Não adianta você ter o seu... Que eu vejo que muita gente faz isso. Ter o seu negócio, entrar, vamos lá, uma franquia da X-Branding e não saber o processo. Exatamente. Isso minha mãe falava pra mim desde pequena. Ela falava, olha, você precisa saber para você poder delegar. Isso. Muito. Então, precisa saber fazer para poder delegar. E pra sentir também por que a pessoa tá atrasando, por que tá... Não, essa pessoa tá atrasando porque ela realmente é um pouco mais devagar. Porque tem perfis. Não, essa pessoa tá atrasando porque ela tá muito cheia de coisa. Eu sei que esse processo é mais lento. E isso quando você pergunta de segredo de gestão, são duas coisas para mim, assim. É entender as pessoas... Né? Porque isso não fazia muito sentido para mim até então. Por quê? Porque eu acreditava que todo mundo, independente da sua dificuldade, tinha que bater meta. É que a gente é focado em resultado. Exato. Isso. Então, só que tem muita coisa por trás do resultado que a gente não pode ignorar. Mas isso foi minha transformação, né? Então, aí agora eu viso muito, olho muito esse lado, né? E agora a outra que eu vejo que é muito importante, se não a mais importante, é ter os colaboradores, as pessoas que estão contigo, entenderem do processo, ser muito claro para eles o processo e ter muito claro onde a gente quer chegar. Porque aí eles comungam disso com a gente, entende? Sim. Por quê? Porque se ficar só na minha cabeça e na cabeça da Adriane, eles vão ficar igual formiguinha, assim, sem saber. Isso. Exatamente. Agora, quando a gente dá o foco, galera, nosso foco é aqui, a gente quer chegar aqui, o processo é esse, aí a coisa flui, entende? Sim. Então, e o interessante do nosso processo é que, assim, até agora, né? Acho que agora, assim, que a gente pode dar uma respirada, a gente estava organizando o processo. Por quê? Porque a gente entende que o captar cliente, trazer pessoas para o nosso negócio não é difícil. Não é difícil. Não, e a gente não tá falando do ticket... Exatamente. A gente não tá falando do ticket mais baixo que a X-Brand ofertou, a gente tá falando do ticket mais alto. Hoje, nosso foco tá no ticket mais alto.
Porque a gente já entendeu, igual você falou, depois que você entendeu, vai, né? Não, depois que entende como que funciona. Exatamente, a gente já entendeu. E o trabalho, né, a gente brinca e fala, o trabalho para fazer, para entregar o pequeno e o trabalho É para o fazer mesmo. o grande é o mesmo. É o mesmo. Porque já existe um processo. Exatamente. Então, a gente fala, É só então, postura, energia, Isso, saber falar com o cliente, isso, saber trazer resultado, isso, ser intencional, liderar. liderar, entendeu? Então, Acompanhar, delegar, então, desse processo, a gente estava até agora organizando isso. Porque a gente entende que quando a gente sair realmente para captar, a gente vai trazer. Só que a gente tem que entregar o que a gente promete. Entendeu? Essa é uma Com preocupação que a gente tem, Muito, né? Assim, muito. de honrar o compromisso que a gente fez. Né? Então, porque assim, quando a gente está ali com o cliente, primeiro que a gente entra para entender o negócio dele e onde estão as dores dele. Porque a gente entende que a X-Brand hoje ela é um meio, né, para poder atingir um resultado do cliente. E aí, quando a gente senta ali com o cliente, a gente vai entender o negócio dele e entender as dores dele. Então, a gente fala, qual é a sua principal dor hoje? Então, vamos entender como é que o digital hoje, como é que a X-Brand hoje consegue te ajudar a sanar essa sua dor. E aí, a gente vai com dor. Então, o nosso compromisso é isso, é com o resultado dele, é em sanar essa dor dele, em ver o crescimento dele, né? Então, e aí a gente fica muito preocupado com isso, gente. Então, quando chega um cliente, a gente já reúne o time já e fala, ó, gente, o cliente é assim, assado, esse é o perfil, esse é o negócio, esses são as principais dificuldades, para depois a gente já ir ali para uma reunião de briefing com o cliente. Então, por quê? A gente passa a viver o negócio ali do cliente. E a gente, em alguns momentos, né, Sibeli, tem até algumas coisas assim, over-delivery, fora do mundo da X-Branding, que a gente faz pro cliente, porque a gente passa a viver aquele mundo do cliente, né? A gente compra a briga do cliente. Sabe? Então, coisas do tipo assim, de um cliente nosso que a gente tem nos Estados Unidos, que é uma rede de restaurantes que a gente tem muito carinho por eles, assim, coisas do tipo, nossa, aqui nos Estados Unidos não tem esse tipo de embalagem que é tão bonita igual essa, porque a gente passa, por exemplo, eu passo aí no restaurante japonês e começo a pensar no meu cliente, no prato, na louça que serve, no atendimento, na logística, tudo. Porque aí eu passo a já imaginar tudo isso acontecendo ali dentro do meu cliente, até para fazer benchmark. A gente tem muito essa visão de fazer benchmark, de olhar o que um outro mercado está fazendo, o que de repente um concorrente está fazendo de melhor que eu não tenho hoje, que eu posso trazer para dentro de casa. E aí a gente começa, então eu vou para dentro do restaurante japonês, eu tiro foto e falo, nossa, esse prato aqui, ó, eles usam isso, um molho assim, assado. O que isso tem a ver com a X-Branding? Nada, Keila. Mas eu passo a viver. Mas tem muito a ver com você. Mas tem muito a ver comigo, tem muito a ver com a Sibeli, entendeu? Ao ponto dele olhar uma determinada embalagem, ele fala, nossa, que coisa linda essa embalagem. Eu falei, não, então peraí, eu vou atrás pra Da você. gente negociar a embalagem pra ele. Pra ele, sabe assim, de ligar, de falar, não, deixa eu ver então, quem que é o fornecedor dessa embalagem? Você consegue fornecer pros Estados Unidos? Quanto assim? Aí coloca eles em contato e eles negociam. Então, coisa que assim, o que isso custa? Nada. Sabe? É você entrar em contato com outra pessoa, se aproximar ali. Isso, na verdade, te dá muito lucro. Muito. E se colocar no lugar do outro fez com que a gente até hoje tivesse sempre a renovação de todos os nossos contratos. Sim. A gente já teve contratos que já passaram um tempo de 3 meses do primeiro contrato e todos quiseram renovar. Né? Então acaba que eles entendem a real importância dessa parceria, né? Que vai além da prestação de um serviço. Muito, isso é muito forte. E como que tá a vida de vocês hoje? Hoje tá muito gostosa. Assim, como é que é o dia a dia, a rotina? Bom, primeiro que assim, né, Keila, eu continuo em casa, a Sibeli também, mas tudo ainda acontecendo dentro de casa, mas é uma liberdade que eu tenho hoje que eu não tinha, né? Então, por exemplo, e é muito bacana isso porque a Sibeli tem essa questão de família muito forte para ela como princípio, para mim isso é também. E ela consegue entender quando eu falo para ela assim, ó, eu preciso parar aqui, tal hora eu preciso parar porque eu preciso levar meu filho no dentista. Eu preciso acompanhar. Eu tô dentro da agenda dela, ela dentro da minha. A gente compartilha no Google, no aplicativo. Sei como é que é. Então a gente sabe, eu sei tudo que vai acontecer na vida dela, ela sabe. E esse apoio, ela falou, não, então vai, eu vou atender o cliente, vai, eu faço a reunião com o time. E vice-versa. Quando ela vem, ela fala, não vamos desmarcar a reunião com os clientes. Você tá vindo pra cá, eu atendo os clientes, não tem problema. Então, a gente tem essa liberdade, sabe, Keila, assim, da nossa agenda, de poder respirar, de às vezes fazer uma reunião no telefone, andando ali pelo condomínio, que você fala, ai gente, que coisa mais gostosa. Nossa, não tem preço isso, né? De estar aqui em São Paulo e de repente ir para Londrina, ou então de repente eu ir para Goiânia, de estar trabalhando de lá. Então, isso é muito gostoso. Isso sabe? não tem preço. Não tem preço. É liberdade, acho que é a primeira palavra do nosso negócio. De você dominar, você liderar tudo na sua vida. Até onde você vai trabalhar. Exatamente. Exato. O horário, sabe? E esse até de ser intencional nos mercados também, né?
que a gente vai atuar. Porque, por exemplo, quando você está no corporativo, você tem que atender o cliente que vem para a empresa. No nosso caso, não. A gente quer expandir Estados Unidos. Ok, então nós vamos começar a estudar o mercado dos Estados Unidos. Sim. A gente quer expandir Europa. Tanto é que hoje a gente tem cliente nos Estados Unidos, tem cliente na Espanha, tem cliente fechando agora contrato no Paraguai, tem cliente no Brasil. Vocês estão muito international. Caraca. Então, assim, mas foi intencional, porque é um mercado que a gente quer entender um pouco mais, né? Que a gente doido, quer estar. gente. Isso é muito bom. Gente, olha, você que tá aí de casa, você tem que seguir essas... Qual é o Instagram de vocês? Vocês geram conteúdo lá? Então, olha, a gente brinca aquela... então, isso, quando a gente olha pra nossa empresa, esse é um negócio que tá falho. É normal. A gente brinca e fala, gente, Vou dar uma dica pra vocês, tá? Uma coisa que foi quando eu comecei e que eu voltei agora. Eu mesmo crio meu conteúdo. Eu mesmo sento e faço. No início era assim, engajava demais, porque eu sei fazer o negócio acontecer. Aí depois foi pra equipe, e aí eu comecei a largar de mão, agora eu que faço tudo de novo. Gente, não tem preço. Cara, senta 30 minutinhos e vocês conseguem fazer um conteúdo assim, muito rápido. A gente brinca que a gente ainda tá naquele modelo Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Que a gente parar fala, com esse modelo. Tem que parar, urgente. Não, mas a gente apoia exato. Mas eu acho que vocês começaram muito bem. Tipo, não começaram pelo de vocês. Começaram a ter resultados primeiro. Porque foi esse o caminho, sabe? Foi assim que eu comecei também. Porque a gente falou, vambora, vamos fazer esse negócio aqui acontecer. E a gente falou, e depois a gente vai cuidando, Mas chegou um ponto mesmo que isso já ficou um ponto já necessário. É bem importante. Então talvez no momento que você vai assistir esse podcast, elas já estão gerando conteúdo. Qual é o Instagram aí, gente? O meu é Insuela. O meu é só isso. Nossa, que coisa boa. Fácil. O meu é Sou Cibele Ávila. Top. Só que meu nome tem C e 2 L's. Isso aí, gente. Foi um prazer falar com vocês, nossa, como sempre, né? Nossa conversa é sempre muito boa. Muito gostosa. Que delícia. Muito gostosa. Muito boa. A gente vai continuar uma conversa boa aqui, mas agora é por trás das câmeras. Beijo, gente. Beijo pra vocês. Tchau,